Fala, trader. Wesley Santos aqui, galera. O tema do vídeo de hoje se chama armadilhas. Galera, geralmente quando acontece aqueles rompimentos de LTA, rompimento de LTB, e o preço vai lá, estopa você e depois faz o movimento que você pretendia. Por exemplo, eu separei aqui dois momentos que aconteceram hoje aqui no gráfico, na verdade no pregão de sexta-feira, dia 2, que aconteceu isso. Então, nós temos aqui, ó, o preço fazendo movimentação de queda e depois ele faz o rompimento dessa LTB e ele, veja que aqui ele tem até um rompimento com fluxo comprador, ó, e é maior do que o de venda. O de venda ainda estava um pouquinho grande, né? Não é o melhor cenário para a gente fazer compra, mas ele está acima da média de exaustão e é maior do que o de venda. Então, seria ideal a gente pensar em comprar aqui, com o stop o quê? Atrás da mínima do candle aqui, ó, ou do candle anterior, pelo menos 100 pontos. Então, veja o que aconteceu, o preço subiu um pouquinho e começou a diminuir o fluxo e caiu, fazendo o quê? Rompendo de novo. Na verdade, aqui não foi nenhum rompimento, né? Testou de novo a LT, a LTB, sem romper ela, mas rompeu até o fundo anterior, né? O fundozinho aqui. Só que aí ele veio, ó, com muito volume, um pico de volume. Isso aqui está mostrando provavelmente uma exaustão por conta do tamanho do candle, ó, e por não dar uma continuidade no movimento de queda. E o que que acontece depois? Se foi estopado, ó. Você fez a compra e foi estopado aqui. Só que o que que acontece? O preço, depois de estopar, fazendo essa armadilha aqui de mercado, o que que ele faz? Volta a ficar acima da média de exaustão, aparece candle de venda, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para você ver. Candle de venda aqui sem fluxo nenhum vendedor, ó. E veja o que aconteceu o quê? Exaustão, depois candle de venda sem volume nenhum de venda, e você poderia fazer o quê? Novamente a compra. Então tomou o stop e depois compraria novamente. Olha só, conseguiria pegar aí 400 pontos nessa operação, mesmo tendo tomado esse stop aqui de 70 ou 100 pontos aqui, se você deixasse atrás da mínima do candle anterior ao rompimento. Então, desse jeito aqui, a gente consegue visualizar que não tinha como você não entrar nessa operação, dava para entrar nessa operação tranquilo aqui, porque o fluxo do rompimento foi maior do que o fluxo dos candles vendedores anteriores, tomaria o stop, visualizaria essa exaustão e depois entraria nessa compra. A mesma coisa acontece aqui, ó. Olha só, o preço vem fazendo uma LTA, montando o fundo mais alto que os fundos anteriores. Existe aqui o rompimento, ó. E olha só, esse rompimento aqui está abaixo da média de exaustão e o candle anterior de venda, de compra, ele tem um fluxo comprador menor do que o de venda. Então seria o gatilho para a gente vender aqui, ó. Tinha rompido o canal, dava para fazer a venda tranquilo. Só que o que que aconteceu? O preço veio, subiu e ele estopou. Só que olha só, ele listou, pô, não rompeu de novo a LTA, ó. Ele veio só testar um ponto mais alto da LTA. E dessa vez ele chegou aqui, ó, até romper o topozinho, fazendo a mesma coisa, uma armadilha. E depois que aconteceu isso, aconteceu o quê? Entra fluxo novamente vendedor, ó, vendedor muito maior do que os dos candles de compra, permitindo que você pudesse pegar novamente essa venda e recuperar o seu stop, ó. Então, as armadilhas elas são importantes, se você identificou, para que você, mesmo que tome seu stop, tomou um stop aqui de 100 pontos, 87 pontos nessa operação, e depois entraria nessa operação de novo e conseguiria buscar aí mais de 200 pontos, recuperaria o prejuízo desse loss. Então, a armadilha de mercado vai funcionar dessa maneira. Mesmo quando der confluência para você poder pegar aquela operação, deu gatilho, se o preço voltar ele estopar, fica atento, porque pode acontecer uma exaustão, né, como aconteceu aqui, que foi mais bonita, uma exaustão, diminuição do fluxo depois dessa exaustão, só testando, né, aquela LTA ou aquela LTB que foi rompida, para você poder pegar uma outra operação e conseguir recuperar. Mesma coisa se acontece em armadilhas de suporte e resistência. Esse exemplo do vídeo de hoje é em cima de LTAs e LTBs. Então, esse é o vídeo de hoje, galera. Espero que tenham gostado. Se tiver interesse nesses indicadores aqui e no nosso método, só chamar no WhatsApp ou no Telegram. Valeu, tamo junto. Falou!